Imagina um dia quente, típico do nosso clima tropical. Agora imagina passar esse mesmo dia com uma peça confortável, anti-odor, respirável, que não esquenta e ainda por cima que não amassa. Pois é, essa é exatamente a proposta das chamadas roupas tecnológicas que estão surgindo aí com bastante efervescência e fazendo a cabeça de muita gente por aí. E qual que é a ideia? É a ideia de pensar em roupas com todas essas características que eu trouxe aqui para vocês, ou seja, anti-odor, respirável, não esquenta, são peças que, em geral, na sua composição e na sua execução, gastam muito menos água do que os outros tipos de tecido naturalmente, né? Além disso, são peças que não precisam passar e, assim, quando a gente coloca na máquina para lavar e tira para estender, para secar a roupa, ela por si só, com o próprio peso, ela já consegue aquele efeito desamassado. Enfim, é uma proposta que visa aí trazer uma praticidade, que visa trazer uma simplicidade, uma facilitação no nosso dia a dia. E eu tive acesso a essas peças tecnológicas através da Insider, que é uma marca especializada em peças com essa característica que está tão visada, tão festejada e tão celebrada por tantos motivos como esses que eu já citei por aqui. Recebi em casa há algumas semanas uma caixa com várias peças da Insider e foi maravilhoso porque eu fiz um verdadeiro test drive com tudo que chegou. Qual que era a minha ideia? Era exatamente ver na prática todas as promessas da marca, né? Que são promessas super legais, que enchem os olhos, mas nada como a gente sentir e experimentar aquilo tudo como uma vivência nossa, né, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu usei todas as peças, coloquei todas as peças para lavar, porque eu queria ver como que ela se comportaria, né, em termos de lavagem em si, ao secar, todo tipo de detalhamento desse processo. Então foi muito legal, porque sim, eu pude perceber que são peças que de fato vêm para agregar na nossa vida cotidiana, corrida, muita gente fazendo home office, sabe que a rotina dentro de casa ficou ainda mais abarrotada de coisas, e mesmo para quem sai, que também tem muito pouco tempo em casa, a gente precisa de uma otimização ali na hora de arrumar o nosso guarda-roupa, na hora de montar as nossas produções. Então, quando a gente pensa em peças que a gente não vai precisar se preocupar demais em passar, se vai desbotar, enfim, se vai incomodar, se são peças que pinicam e tudo mais, a gente já tem meio caminho andado ali, né? Então, o que eu pude perceber com essa experiência desse verdadeiro test drive? Eu, como disse, lavei todas as peças. Nenhuma das peças teve nenhum problema de desbotamento, ao contrário, elas saíram perfeitas, intactas, eu coloquei na máquina de lavar mesmo, nem foi lavado à mão, e tudo funcionou muitíssimo bem. Além disso, o que eu achei bem legal é que a gente tira da máquina, coloca para secar, o próprio peso da peça, né, ou aquele período ali em que ela vai ficar quietinha, secando, já traz o efeito que desamassa a peça, né? E da mesma forma, por exemplo, quando a gente coloca a peça dobrada numa gaveta, se for o caso, e coloca, né, vai vestir, vai enfrentar o dia, ela desamassa com o passar, não sei se talvez pelo calor do corpo, alguma coisa nesse sentido, então ela cai como uma luva, assim. Então é muito legal, é uma tecnologia super interessante, sem contar que, como eu disse, nenhuma desbotou, ao contrário, o tecido continua extremamente macio, porque sim, tem uma textura muito gostosa, extremamente confortável. E além de tudo isso, né, sem contar que a própria camiseta é uma peça que agrega muito no guarda-roupa feminino, masculino nem se fala, né? Mas especificamente falando aqui do guarda-roupa feminino, a camiseta básica, a t-shirt, ela entra aí como uma peça esqueleto do nosso guarda-roupa. Quem acompanha os meus vídeos já sabe, esse assunto é bem corriqueiro por aqui, mas a ideia de serem peças que têm um peso visual muito importante no sentido de agregar a várias produções e multiplicar o que a gente já tem no guarda-roupa. São peças que são aqueles verdadeiros links, né, pra gente usar todas as peças que a gente tem. Então a gente, com uma camiseta básica dessa, a gente tá com, por exemplo, eu tô com uma calça social, uma calça clochard, eu poderia estar com uma saia midi, eu poderia estar com um shortinho jeans, eu poderia estar com uma pantalona chiquérrima, eu poderia compor com um colete, com um blazer, poderia fazer uma amarração com um lenço ou com um super colar, um maxi colar para fazer um super efeito. Enfim, é aquela peça que de fato agrega muito e traz muito essa possibilidade da otimização e multiplicação do nosso guarda-roupa. Bom, então aqui uma das peças que vieram nessa caixinha, inclusive essa que eu estou usando, essa e também uma no tom de azul. São três cores super coringas, versáteis, neutras, que conjugam, né, e fazem um trânsito muito bom com o nosso guarda-roupa, assim. E elas têm um tamanho bem legal, porque não são nem apertadas, nem folgadas demais. Essa é a minha numeração, que é o tamanho P,
mas a marca vem de PMG e GG. Como eu disse, ela é extremamente macia, gostosa, e quando a gente pode até amassar assim, ó, daqui a um pouquinho, ela já tá toda esticadinha, isso é muito legal. E aí, vocês podem perceber que também tem um comprimento muito bom, porque não é nem comprida demais, nem curta demais, ao ponto de incomodar, especialmente para quem quiser usar para, eventualmente, trabalho e tal. E uma coisa muito legal é que ela ajuda a secar o suor rapidamente. Nós sabemos que nesse clima tropical brasileiro, muita gente sofre com um suor mais excessivo, às vezes tem que andar muito debaixo do sol, ou lida muito com um trânsito ao longo do dia. E isso é muito importante, até mesmo para a gente se sentir bem, se sentir confortável. Então é mais uma das características que eu achei super, super, super legal e que vale a pena aí destacar. E além das camisetas básicas, que são super carro-chefe da marca, né? Tanto as femininas quanto masculinas, porque originalmente eles criaram isso tudo para o universo masculino e graças a Deus estenderam isso também para o universo feminino. Mas além das camisetas, como eu ia dizendo, eles também trabalham com underwear. Então é muito legal pensar em peças que têm todas essas tecnologias aí que a gente está falando, essa funcionalidade, esse conforto, são peças macias que também têm o efeito antibacteriano, são respiráveis, termorreguladores e é muito legal quando a gente pensa em sutiã. Eu, particularmente, já não uso sutiã com bojo, com arame há muito tempo, desde que eu coloquei silicone. Primeiro por não precisar e segundo porque me incomoda muito, desde sempre. Então tem mais de 10 anos que eu não uso sutiã com bojo, com aro, essas coisas assim. E saber que tem essa tecnologia também para o sutiã, para mim é maravilhoso, até porque muitas das vezes eu durmo de sutiã, desde a época da cirurgia plástica, né, da prótese de silicone, isso aí é um resquício que eu trago de lá. É uma mania mesmo de dormir de sutiã, então tem que ser um sutiã confortável pra gente conseguir isso sem sofrer, né? E aí tem esse aqui no marinho e tem também no pretinho. A diferença desses dois é que esse aqui tem um reforço aqui na lateral, que é ótimo também, que às vezes a gente tem aquelas gordurinhas que a gente não gosta e tal. E muito legal, não só para usar embaixo, né, de peças com uma certa transparência, a gente sabe, né, da celebração aí dessa ideia da lingerie à mostra, então que seja uma lingerie apresentável, né, não pode ser qualquer coisa. Ou, por outro lado, falando mesmo em decotes, né, às vezes a gente tem um decote mais profundo, às vezes um sutiã fica aparecendo ali, não fica legal, fica parecendo que não foi feito para aquilo. A gente não precisa abrir mão, para quem não quer ficar sem o sutiã, do conforto, né? Especialmente depois da pandemia, a gente sabe que vem um movimento aí de ficar livre de sutiã, ai, não quero usar. Por quê? Porque são sutiãs que normalmente trazem um incômodo, que não é definitivamente o caso desses. E tem também aqui a Hot Pant, que na verdade é a calcinha safe deles, que também tem todos esses elementos aí, ou seja, antibacteriana, termorregulável, respirável, anti-odor. Então é muito legal a gente agregar isso para o nosso dia a dia, especialmente pensando, né, em roupas íntimas e tudo mais, sem contar que ela dá uma segurança, uma estrutura legal, assim, pra gente, né, numa cobertura, numa região que eu acho bem importante pra gente se sentir bem, confortável e à vontade. Enfim, essas foram descobertas recentes, mas já muito significativas, simbólicas mesmo, tanto em termos de sustentabilidade, quanto em termos de funcionalidade, praticidade e conforto, que a essa altura do campeonato a gente já não mais abre mão, sem contar, né, no acabamento, no estilo. Então a gente conseguir aliar tudo isso numa só peça, num só produto, é realmente algo que faz a diferença e por essas e outras merecia, né, esse compartilhamento dessa experiência aqui com vocês e para que vocês possam conhecer um pouco mais desse universo, afinal de contas é uma tendência que veio para ficar, né, tanto em termos de economia global, digamos assim, quanto mais uma vez pela praticidade e facilitação do nosso dia a dia, né? Então, pensando nisso, a marca me mandou um cupom de desconto para vocês, que é Anitta Bem Criada 15, onde vocês podem ter aí 15% de desconto para adquirir qualquer peça da marca e conhecerem um pouco mais sobre esse mundo das peças tecnológicas. Lembrando que a marca é 100% digital, então a venda é direto pelo site, com atendimento super diferenciado, bem acompanhado, mesmo que à distância, que aliás também é uma super tendência, né? Para quem é de São Paulo, a entrega é feita em até 2 dias e para todo o restante do Brasil em até 7 dias, com frete grátis para compras acima de R$100. E além disso, eles têm um elemento, né, que eles colocam como a prova de insatisfação, né? Uma marca à prova de insatisfação. O que é isso? Significa que
Você tem acesso ali ao provador virtual, então minimiza muito as chances de você errar em termos de tamanho, sem contar que a devolução é toda por conta da Insider, então tudo é muito facilitado, até mesmo em razão, né, da necessidade que a gente tem para o momento de hoje e atendendo às demandas dos novos tempos. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem legal compartilhar essa experiência com vocês, acho que tudo que é novo, que chega até a gente, que funcione, que vale a pena passar para frente, passar adiante, vale a pena fazê-lo e foi exatamente por isso a ideia desse vídeo. Bom, então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!